Boa noite, amigos. Meu nome é Francisco Alves, jornalista aposentado com mais de 40 anos de carreira nas trincheiras da imprensa brasileira. Eu vi de tudo: ditaduras, democracias frágeis, escândalos que abalaram nações, mas nada me preparou para o que estamos vendo hoje com a Rede Globo e o governo Lula. Vocês já pararam para pensar por que uma emissora que se diz imparcial parece ter virado escudo protetor de um presidente? Hoje eu vou desmontar isso passo a passo, com fatos, números e uma dose de indignação que só um velho repórter como eu pode trazer. Fiquem comigo até o final, porque o que vou revelar pode mudar como vocês veem o Jornal Nacional para sempre. Vamos começar pelo começo, porque a história não mente. A Rede Globo nasceu e cresceu à sombra do poder. Nos anos 1960, durante a ditadura militar, Roberto Marinho, o patriarca, alinhou-se aos generais. A emissora recebeu concessões de TV, verbas estatais e, em troca, silenciou críticas ao regime. Relatórios da Comissão Nacional da Verdade de 2014 documentam isso. A Globo editava notícias para favorecer os ditadores, chamando o golpe de 64 de revolução. Eu estava lá, cobrindo protestos, enquanto a Globo transmitia novelas para distrair o povo. Isso não é teoria da conspiração, é fato histórico, registrado em livros como A História Secreta da Rede Globo, de Daniel Herz. Pulemos para 1989. Lula disputava a presidência contra Collor. No debate televisionado pela Globo, a emissora editou o material para fazer Lula parecer agressivo e Collor um herói. Anos depois, em 2013, a própria Globo admitiu o erro em um editorial. Mas o dano estava feito. Collor venceu e o PT gritou manipulação. Eu entrevistei fontes na época que confirmavam. Era uma jogada para barrar a esquerda. Durante os governos Lula e Dilma, de 2003 a 2016, a Globo foi oposição ferrenha. Cobriu o mensalão como se fosse o fim do mundo. E na Lava Jato, transformou Moro em santo e Lula em vilão. O Jornal Nacional dedicava horas a delações, vazamentos seletivos. Resultado? Dilma impeachmentada em 2016. Um processo que Lula chama de golpe. E com razão, pois a Globo orquestrou a narrativa pública. Agora, vejam a ironia, Bolsonaro assume em 2019 e a Globo vira alvo. O ex-presidente boicotou verbas, chamou a emissora de inimiga e cortou repasses. De 2019 a 2022, a Globo recebeu só 177 milhões de reais totais da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, uma fração do que ganhava antes. Bolsonaro ameaçou não renovar concessões e a Globo retaliou. Criticou o negacionismo na pandemia, as fake news, os atos golpistas de 8 de janeiro. Justo? Em parte sim, mas era conveniência. Bolsonaro atacava os interesses econômicos da família Marinho. Eis que Lula volta em 2023. De repente a cobertura muda. No sinal aberto, o Jornal Nacional fica moderado, como diriam os antigos. Críticas ao governo? Suaves, quase inexistentes. Por quê? Dinheiro, meus caros. Dados da SECOM e do Tribunal de Contas da União são cristalinos. Em 2023, a Globo faturou 130,5 milhões de reais em publicidade oficial, 60% do total para TVs. Em 2024, mais 126 milhões, totalizando 177,2 milhões só para a Rede Globo em 2 anos, superando os 4 anos de Bolsonaro. Em 2025, relatórios recentes mostram que o governo Lula já repassou mais de 300 milhões ao Grupo Globo inteiro, incluindo Globo News e afiliadas. O ministro Sidônio Palmeira, da SECOM, justificou na Câmara. A Globo tem mais audiência, então leva mais verba. Mas a audiência justifica parcialidade? Não! É compra de silêncio. Peguem os números. Sob Bolsonaro, média anual de 44 milhões. Sob Lula, mais que o dobro. E o lucro da Globo? Cresceu 138% em 2024, impulsionado por essas campanhas governamentais sobre vacinação,
dengue e afins. Enquanto isso, concorrentes como SBT e Record recebem migalhas. Em 2023, a Globo pegou 17 vezes mais que o segundo colocado. Isso não é distribuição técnica, é favoritismo. Lula prioriza a Globo porque ela tem alcance para vender suas políticas. E a Globo aceita porque precisa de receita após perdas com streaming e boicotes bolsonaristas. Mas vai além do dinheiro. Vejam a cobertura seletiva. Em setembro de 2025, manifestações contra Lula lotaram ruas, mas o Jornal Nacional, nenhuma suíte decente. William Bonner, prestes a se aposentar, ignorou repercussões políticas, entrevistas com manifestantes. Em vez disso, foco em trivialidades. E os escândalos? O irmão de Lula, Frei Chico, envolvido em supostos desvios. A Globo mal menciona. No conflito de Gaza, o JN é sionista declarado. Chama Hamas de terrorista o tempo todo, mas ignora críticas a Israel. Parcialidade brutal, como denunciado por jornalistas independentes. Lembrem das pesquisas. O Banco Genial, ligado ao PCC, segundo a PF, financiava enquetes da Quest, superdivulgadas pela Globo. Essas pesquisas sempre favoreciam Lula e o PT. Coincidência? Em agosto de 2025, deputados como Gustavo Gayer denunciaram: PCC paga pesquisas pró-Lula anunciadas pela Globo. E a emissora, silêncio. No tarifaço de Trump contra o Brasil, a Globo culpa Lula, distorcendo fatos para atacar o governo. Não, esperem. Na verdade, posts recentes acusam a Globo de inverter narrativas para proteger interesses externos. Mas, no fundo, ela ataca quando convém, mas protege o fluxo de verbas. E as novelas? Propagam agendas progressistas, mas evitam cutucar o PT. Em outubro de 2025, o Jornal do Almoço criticou a barateação da CNH por Lula, chamando de problema, mas só porque favorece os pobres? Hipocrisia. Ataca o que beneficia o povo, mas esconde corrupção. Eu, Francisco Alves, vi isso na pele. Cobri a Lava Jato e sei, a Globo usava jornalismo como arma. Agora, com Lula, é trégua por conveniência. Não é ideologia, é business. A emissora conservadora, antipetista histórica, vira aliada quando o cheque chega. Amigos, isso corrói a democracia. Uma mídia dependente do governo não fiscaliza. Ela coberta. Pluralismo? O Brasil precisa de vozes independentes, não monopólios como a Globo. Questionem o que veem no JN, pesquisem fontes alternativas. Eu me aposentei, mas não calei. Se essa narração te fez pensar, compartilhe, porque a verdade não tem dono, exceto quando o dono é o dinheiro público. Obrigado por ficarem até aqui e fiquem vigilantes.